Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse vídeo vai ser sobre como eu e essa trupe da pesada passamos a sala 40 da Torre dos Desafios, na edição atual do Tempest, que é o Retrô Pergamancy. Deixa eu começar apresentando esses guerreiros formidáveis, porque sem esse esforço coletivo a gente não teria conseguido. Golden Spirit, o Kra Gamer de danos. Zerik, a Mulobsade de sorte. Neto, o Feca atleta de inteligência. Nekel, o Feca ancião também de inteligência. Eu usei esses equipamentos aqui. Se você quiser analisar, dê uma pausada no vídeo, vou deixar o link para a build na descrição do vídeo também. Mas vamos lá. Essa é provavelmente a sala mais difícil da torre, mesmo não sendo a última. 4 jogadores enfrentam Ilizael, Kutan, Haraz, Kramold e Absalino, sendo que Ilizael e Kutan são chefes de seus próprios calabouços. Haraz e Kramold são um Kra e um Iop bem fortes, respectivamente. E Absalino é um demônio parecido com o Kutan, e que também bate muito forte. A Ilizael vai estrear a luta utilizando um feitiço que vai pegar no seu time todo, e vai causar muitos danos de fogo. Uma alternativa parece ser ter muita iniciativa e jogar antes dela para remover seu alcance e ou PM. Não foi a estratégia que a gente utilizou aqui. Como nós estávamos com 2 fecas de inteligência, nós tínhamos muita cura, então esse golpe inicial não apresentava um problema muito grande. O primeiro grande problema é a jogada do Kutan. O Kutan sempre troca de lugar com algum dos jogadores nos turnos ímpares. Isso geralmente deixa o jogador trocado numa posição muito desfavorável, e também já deixa o Kutan dentro da formação de batalha da sua equipe. Então, pensando nisso, nós decidimos que era imprescindível começarmos o combate bem afastados um do outro, como vocês podem ver nesse posicionamento que a gente assumiu. E também era muito necessário remover os PMs do Kutan antes de ele jogar com a Sarça Amenizante. Isso foi decidido porque o Kutan troca de lugar com algum jogador em todo o turno ímpar. Dessa forma, ele troca de lugar com alguns dos nossos aliados, mas não consegue causar muito estrago. Também já é bom remover alcance da Kra e, se for possível, melhor ainda se pegar a Ilizael junto. Mas isso nem sempre é possível, pois às vezes ela já vai vir para cima da gente ou então correr na direção oposta da Kra. Lançar a imunidade no jogador que foi trocado também é uma boa, dependendo de qual jogador foi parar no meio dos inimigos. No caso, eu era o último a jogar, então eu receberia muitos danos de muitos inimigos. Nesse caso, a imunidade é uma boa jogada. Nós decidimos tentar remover os PMs do Kutan e da Ilizael sempre que disponível. Já os alcances tinham que ser removidos da Kra e da Ilizael. Dessa forma, a luta fica bem mais controlável. E aí, seu primeiro alvo deve ser o Iop Kramold, pois ele tem um golpe que passa o seu turno. Nessa luta, não há turnos a perder. Então, ele representa um grande problema. Ele também consegue saltar e até mesmo 2 vezes por turno. Isso dá a ele um alcance de células razoavelmente distantes. Se o Kutan e a Ilizael já estiverem controlados e sobrar Sarça Amenizante, não hesitem em usar no Iop, porque pode facilitar bem a luta. A Ilizael consegue dar resistências em área para os inimigos e remover os encantamentos de algum jogador, então tomem cuidado com isso também. O Kutan vai invocar vários demônios menores na luta. O mais perigoso é o vermelho, pois ele consegue derrotar o seu personagem em um só golpe no corpo a corpo. Mesmo que os outros demônios não sejam tão perigosos, o campo de batalha vai ficar bem cheio, e as invocações servem bem para atrasar os inimigos. Nessa luta em específico, nós tínhamos o dublê e vários Sendritos, dava para segurar legal. O Kutan lança uma maldição em alguém e essa pessoa perde alcance ao ser curada, então é necessário prestar atenção em quem recebeu essa maldição. É importante também se preparar para a troca de lugar do Kutan em todo o turno ímpar, então já é interessante se espalhar antes que o turno ímpar do Kutan chegue. Escudo Feca e imunidade são feitiços muito fortes nesse calabouço, você toma muitos danos de uma vez só. Nós somos salvos em mais de uma ocasião por causa desses feitiços, portanto fica aí a recomendação. O Absalino tem um golpe linear muito forte de terra, mas felizmente ele tem um comportamento meio evasivo. Ele acaba ficando sempre no cantinho dele lá, a não ser que ele consiga atingir alguém. Isso torna fácil controlá-lo. Ele também tem um feitiço que faz com que ele reflita os danos, chama Espelho Perverso. Então confiram se ele está com esse buff ativo antes de atacá-lo. Por conta do Absalino ser fácil de controlar, eu acredito que a Kra deve ser o segundo alvo da luta a ser priorizado. Ela tem um alcance muito alto e você sacrifica muita coisa ao retirar o alcance dela, e não da Ilizael. Então, se a Kra for derrotada, você consegue focar todas as reduções de alcance na Ilizael, tornando-a praticamente inofensiva. Depois que você conseguir derrotar o Iop, a Kra e o demônio Absalino, a luta estará muito bem encaminhada. Com 4 jogadores fica fácil controlar tanto o Kutan
quanto a Elisaele. Só se deve prestar atenção caso haja algum demônio vermelho. Não o deixe de forma alguma chegar no corpo a corpo de algum personagem. Mantenha os 2 sem PMs e a Elisaele sem alcance, e a vitória será sua. Acredito que 2 personagens de cura ajudaram muito, deixou a luta sem muitos momentos de perigo extremo. Em relação a feitiços que eu acho que são de grande ajuda aqui, seriam eles Sarça Amenizante, Olho de Morcego, Pulo do Gato, Imunidade, Escudo Feca, Ressurreição Suprema, Invisibilidade para os curandeiros, Palavra do Poder Vida para emergências, Cooperação pode ser útil em alguns casos, Sendrito e Dublê podem ajudar muito a atrasar os inimigos, e o gato ainda pode te bufar PAs se você ter sorte. Troca pode ser interessante para Kras, devido ao acréscimo de 1 de alcance por conta da passiva do Kra, que em certos casos faz milagres. Medo pode ser interessante para controlar o posicionamento também, e contra-ataque mágico também pode te salvar legal. Como a luta fica mais simples a partir daqui, vou deixar a luta rolando aí, espero que ajude ou inspire alguém que esteja precisando.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!